Olá, pessoal! Estamos de volta a mais um bloco de resolução de questões comentadas. E nesse bloco, nas próximas questões, a gente vai conversar sobre o tema epidemiologia. Então, antes da gente fazer o comentário da primeira questão, eu vou falar um pouco para vocês sobre esse tema nas provas das residências. Então, o tema da epidemiologia é um tema cobrado em todas as provas de residências da área da saúde, sendo que para algumas áreas ou alguns perfis, o conteúdo acaba sendo um pouco mais explorado, como é o caso da saúde coletiva. Em segundo lugar, a atenção básica. Então, é bem importante que vocês não deixem de estudar o tema da epidemiologia, que não deixem de buscar fontes que sejam confiáveis, autores, livros. E aí eu trouxe aqui para vocês alguns desses livros que vocês podem utilizar, como a Epidemiologia e Saúde, da Maria Zélia Roqueirol. Então, além desse, a gente tem também o outro, Epidemiologia e Saúde, que é do Naumar, e também o Epidemiologia, que é do Medronho. Então, esses livros, além de outros, são livros importantes e que quem quer seguir estudando, pesquisando nessa área, são boas fontes de consulta aí de todo o conteúdo da área grande e extensa da epidemiologia. Então, vamos começar então a discutir a nossa questão de número 21. Então, a questão de número 21, ela fala sobre a formação histórica da epidemiologia. Então, esse conteúdo que geralmente vai aparecer nos primeiros capítulos dos livros de epidemiologia é um conteúdo que sempre aparece nas provas das residências. Entende-se como conteúdo base para a gente poder compreender toda a ciência epidemiologia. Então, como dica para quem está estudando, para os que já são nossos alunos, acompanham, sabem lá o material que a gente coloca, os temas, os assuntos que são mais importantes, mas para quem não é, a recomendação é que vocês estudem essa parte histórica, dando ênfase desde os primórdios, passando aí por Panaceia, por Higeia, estudando a importância de Hipócrates e John Snow, que são aí os vultos mais importantes da história da epidemiologia. Estude um pouco de como essa ciência ela começa a ser vista e os métodos que começam a ser implantados no Brasil, no início do século passado, com Oswaldo Cruz, e também tenha um pouco do conhecimento de como essa ciência ela é importante nos dias atuais e como ela contribui para toda a ciência, para todas as áreas da saúde e principalmente para o Sistema Único de Saúde. Então, essa questão de número 21, ela é uma questão que exatamente explora todo esse processo aí de construção histórica da ciência epidemiologia. Então, ela traz lá, sobre a formação histórica da epidemiologia, assinale a alternativa correta. Na letra A, ela vem trazendo aí também na letra B um pouco sobre Higeia e Panaceia. Então, como eu falei, quando a gente começa a estudar epidemiologia, a gente vai desde os primórdios. E aí, um pouco desses primórdios, a gente vai falar lá de um deus grego, o deus da medicina e da cura, que foi Asclépios. Então, Asclépios teve dentre os seus filhos 2 filhas, Panaceia e Higeia, e que naquela época fazia-se alusão a Panaceia como a deusa representante da medicina individual e Higeia da medicina coletiva. Então, esse paradoxo que a gente tem hoje no mundo ocidental entre a medicina individual e a medicina coletiva
era visto naquela época a partir de Higeia e de Panaceia. Então, Panaceia ela estava mais relacionada às práticas de cuidado individual, à prática medicamentosa, a essa cura que era vista mais sobre esse aspecto. E Higeia, ela tinha uma percepção mais da harmonia entre os humores, entre os elementos fundamentais. Então, a concepção de equilíbrio que o homem precisava ter para adquirir saúde. Inclusive, para alguns, em alguns livros, a gente encontra Higeia como representante da saúde. Então, em questões de prova, isso sempre é recorrente, sempre vem sendo cobrado. Então, na alternativa A, ele fala o quê? Higeia, na Grécia Antiga, representava a medicina curativa. A partir dessa explicação e dos estudos que vocês já fizeram, não, né? Vocês observam que não. Quem era representante da medicina curativa era Panaceia. Então, está errado. A alternativa B fala a Panaceia, irmã de Higeia, correto, e filha de Asclépios, correto também, representava as ações preventivas de adoecimento, retratava a saúde como resultado de uma harmonia entre homem e ambiente. Não. Quem, tinha esse conceito de ações preventivas do adoecimento, a saúde como resultado da harmonia entre o homem e o ambiente, não era Panaceia, e sim Higeia. Então, a alternativa B também está incorreta. Na alternativa C, observem que a questão ela é bem abrangente e ela já vai chegar aqui no Brasil. E querer saber do seu conhecimento a respeito dessa ciência aqui no Brasil, como ela se deu. E aí ele diz, em 1930, o presidente da República, Rodrigues Alves, nomeou Oswaldo Cruz para o cargo de diretor-geral de saúde pública e este desenvolveu suas ações de modo social, conscientizador, com enfoque da medicina preventiva. Então, tanto quem vai estudando para as provas da residência, como também quem já estuda há um tempo, na própria graduação estudou, a gente sabe o quanto Oswaldo Cruz ele foi importante para a saúde pública no Brasil. Então, Oswaldo Cruz ele chega no Brasil lá no início do século XX, trazendo toda a sua bagagem, todo o seu conhecimento da Europa, das escolas europeias na área da saúde pública que ele estudou, e tudo que ele aprende ele traz para cá. Então, ele vem com uma prática muito forte aí da Alemanha, da polícia médica, de usar o poder de polícia, de usar toda uma tecnologia muito mais parecida com uma operação militar para combater as epidemias que eram marcantes no Brasil e aí principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que era a nossa capital. As epidemias de febre amarela, epidemia de peste bubônica e epidemia de varíola. Eram essas três que predominavam e que inclusive prejudicavam a economia brasileira, que era uma economia agrário-exportadora. Então, no início do século, ele foi nomeado diretor-geral de saúde pública. Só que a questão ela já apresenta um erro aí desde o início. É que não foi em 1930. 1930 já havia aí um avanço. Não foi nessa época, foi bem antes, bem no início do século. Então, foi em 1903 que Oswaldo Cruz ele foi nomeado pelo presidente Rodrigues Alves. E aí o que é que ele diz? Ele desenvolveu ações de modo conscientizador, social? Não. Oswaldo Cruz ele utilizou de toda uma operação militar, utilizando o poder de polícia, instituiu normas, regras. No combate à febre amarela, por exemplo, as pessoas que não cumpriam as normas, elas pagavam multa. As casas eram verdadeiramente invadidas pelos técnicos na área de saúde pública para o combate do mosquito. Em relação à varíola, que é o que a gente tem aí de mais marcante dessa operação militar, onde instituiu-se a vacinação obrigatória
a população revoltada acabou organizando um movimento que foi chamado de Revolta da Vacina em 1904, né? Realmente aí foi um processo aí de uma guerra que ainda teve um saldo no final de 30 mortos. Então, toda essa prática adotada por Oswaldo Cruz e defendida não era de caráter conscientizador e social. Na história da saúde pública no Brasil e da epidemiologia, isso só vai se desenvolver um pouco mais à frente, né? Quando Oswaldo Cruz é substituído e outras práticas elas vão sendo adotadas. Então, a alternativa C também está errada. A alternativa D, então, ele vem chegando mais para os dias atuais. Ele diz que, apesar do crescimento mundial da epidemiologia, não há no Brasil programas específicos de mestrado ou doutorado que contemplam essa área, né? A questão aí, a alternativa bastante errada, porque o Brasil tem vários programas de mestrado e doutorado, inclusive de conceitos elevadíssimos, né? De conceitos altos. E a questão está exatamente aí errada. Alguns desses livros que eu apresentei para vocês, eles inclusive trazem, né, no final da história dessa ciência, colocando dados de quantos programas existem, de quantas pessoas elas já foram qualificadas no Brasil para essa ciência. E por fim, a alternativa E diz que contempla-se na atualidade um gradativo uso e aprimoramento das informações epidemiológicas em saúde, sobretudo no âmbito do SUS, auxiliando no delineamento de necessidades coletivas. E está completamente correta, né? Totalmente correta a alternativa E. Então percebam que essa questão ela exigiu de vocês um conhecimento exatamente aí amplo sobre essa ciência, já que ela tem tanta coisa a explorar. Mas para quem estuda, tenho certeza aí que foi fácil de responder. Até a próxima questão.